Olá, meu nome é Michele Vieira e eu sou monitora da disciplina Finanças Aplicadas 2 na UFPB. Este é o terceiro de uma série de vídeos que trará um resumo das aulas dadas nessa disciplina, em que se estuda principalmente a elaboração de uma valuation através do método fluxo de caixa descontado. Neste vídeo trataremos sobre a política de dividendos. Lembrando que o material desta aula se encontra no blog Contabilidade e Métodos Quantitativos, cujo link deixarei na descrição do vídeo. Inicialmente, trataremos sobre os tipos de distribuição de lucros. Primeiro, os dividendos. Os dividendos são a parte do lucro que a empresa paga aos seus acionistas. A Lei 6.404/76 traz algumas informações sobre esse assunto. As informações que merecem destaque nessa lei são as seguintes. O artigo 202 diz: os acionistas têm direito de receber, como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no Estatuto, ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas. Metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: importância destinada à constituição da reserva legal e importância destinada à formação da reserva para contingências e reversão na mesma reserva formada em exercícios anteriores. O pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso 1 poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar. O Estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria. Quando o Estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir normas sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do inciso 1 deste artigo. A Assembleia Geral pode, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendos inferior ao obrigatório, nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido nas seguintes sociedades: companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por debêntures não conversíveis em ações, e companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas, que não se enquadrem na condição prevista no inciso 1. O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos de administração informarem a Assembleia Geral Ordinária se ele compatível com a situação financeira da companhia. Se a empresa comunicar que estiver passando por dificuldades financeiras, ela não precisa distribuir dividendos. No entanto, se ela passar mais de 3 exercícios sem distribuir dividendos, os acionistas preferenciais têm o direito de converter suas ações em ordinárias, garantindo, portanto, o direito ao voto. Mas é importante verificar se há uma lei maior que proíbe essa conversão na empresa. Agora, o segundo tipo de distribuição de lucros, que é a bonificação em ações. A bonificação ocorre devido ao aumento do capital social da empresa mediante a incorporação de reservas. Essas reservas, por exemplo, são os lucros que não foram distribuídos no passado e nem foram utilizados no orçamento de capital. Então chega-se ao momento em que a empresa necessita dar um destino a essas reservas. Assim, ela pode optar por incorporar o valor ao capital social e emitir novas ações aos seus acionistas. O recebimento é proporcional ao número de ações que cada acionista possui. Normalmente, decorrente deste processo, há uma queda no preço das ações, mas não no valor de mercado da empresa, por haver mais ações em circulação, com o PL da empresa permanecendo o mesmo. O terceiro, o desdobramento. O desdobramento e o grupamento não são distribuições de proventos efetivamente, apesar de alguns livros tratar como sendo. O desdobramento pode ser usado para ajudar na criação do dividendo próprio, com a venda de uma pequena parte das ações, caso o investidor queira vender, por exemplo, metade de uma ação. Com o desdobramento de uma ação em duas, isso é possível. Um exemplo é se o acionista tem 100 ações e foi determinado o desdobramento em 8 ações. No final, portanto,
O acionista que tinha 100 ações fica com 800 ações da empresa. Esse processo apenas aumenta o número de ações em circulação, não altera a estrutura do PL da empresa. O grupamento diz respeito a agrupar as ações, por exemplo, determinar o grupamento de 8 ações em uma, diminuindo a quantidade de ações no mercado. O quarto, a recompra de ações. É um método em que a empresa compra suas próprias ações com o objetivo de mantê-las em tesouraria ou até mesmo via cancelá-las posteriormente. As empresas podem fazer isso para sinalizar ao mercado que o valor de suas ações, naquele momento, ou seja, o valor de mercado das ações, estão abaixo do seu valor real. A Lei 6.404 apresenta algumas restrições sobre a negociação de ações da própria empresa. Cuidado também para não incorrer em crimes como insider trading. Agora trataremos sobre os juros sobre capital próprio, que é o JSCP. A base legal é a Lei 9.249, o artigo 9º. No Brasil, especificamente, temos uma outra forma de distribuir lucro, que é o juros sobre o capital próprio. Tem o objetivo de remunerar o capital pelo tempo que ele ficou disponível para o uso da empresa. Deve haver lucro no exercício da empresa e o juros sobre capital próprio distribuído não deve ser maior que 50% do lucro. Existe um benefício tributário no juros sobre capital próprio, pois ele é lançado como despesa no resultado da empresa, precisando que o investidor pague o imposto de renda de 15% retido na fonte, o que não ocorre com os dividendos. No Brasil, os dividendos ele não sofrem tributação. Esta questão reduz o imposto de renda pago pela empresa. Considere, portanto, o seguinte exemplo para evidenciar as diferenças para a empresa ao ela pagar dividendos ou juros sobre capital próprio. Tanto o fluxo de caixa para os credores quanto o fluxo de caixa para os acionistas, se a empresa pagar dividendos ou juros sobre capital próprio, continuam sendo o mesmo valor, 400 mil e 213.840. Há uma redução no fluxo de caixa para o governo, devido à redução do pagamento do imposto de renda por parte da empresa. Nos dividendos, ela pagaria 408 mil e nos juros sobre capital próprio, pagaria 360.200. Essa redução no pagamento dos tributos ao governo gera no final um fluxo de caixa para a empresa, nos juros sobre capital próprio, maior do que se ela pagar dividendos, uma diferença de 47.800. E também para o governo uma redução no pagamento dos tributos de 47.800. Portanto, para maximizar a utilidade do acionista e da empresa, vale a pena pagar juros sobre capital próprio até o máximo que puder ser dedutível do imposto de renda, porque o acionista paga 15% de imposto de renda, mas a empresa paga 34% de imposto de renda, mais a contribuição social sobre o lucro líquido. E quanto menos pagar de tributos, melhor para a empresa. Assim chegamos ao fim do vídeo sobre política de dividendos. Voltaremos depois trazendo mais um resumo do que foi abordado em sala de aula. E para saber mais sobre o assunto, recomendo que acesse o material que está no blog Contabilidade e Métodos Quantitativos. E para acompanhar mais conteúdo sobre finanças e das próximas aulas, sigam o blog Contabilidade e Métodos Quantitativos e suas respectivas redes sociais, o Facebook e o Twitter. Além deste blog, tem o Finanças Aplicadas Brasil, que no momento ele não possui postagens diárias, mas é rico em muito material sobre finanças. E se vocês gostaram do vídeo e desejam acompanhar o resumo das próximas aulas e além de outros vídeos relacionados a finanças, se inscrevam no canal no YouTube. Curtam e compartilhem. Um abraço e muito obrigada pela sua atenção.